Oi, gente! O Geração Z de hoje traz para você uma conversa com um empresário que desenvolve um aplicativo muito legal na área de educação. É o Davi Host. Ele tem 21 anos, é estudante da UDESC e natural de Florianópolis. Aos 16, ele decidiu dar aulas particulares para juntar dinheiro porque queria fazer um intercâmbio. E deu tão certo que os alunos de outros estados começaram a procurar o Davi para tirar dúvidas. Foi aí que ele começou a gravar vídeos com as explicações, foi ficando cada vez mais profissional e criou a Stift. Oi, Davi, então, me conta, como começou a sua carreira como empresário? Tudo bem, Roberta? Muito bom dia. Obrigado aí pela abertura, pela oportunidade. Imagina. Bom, tudo começou quando eu era aluno de ensino médio. Eu decidi dar essas aulas porque, de fato, eu ia fazer um intercâmbio. Consegui fazer esse intercâmbio, felizmente. Eu fui para o Canadá, fiquei 6 meses morando lá. Que legal. E começou como quase uma brincadeira, inclusive foi aí motivo de chacota pelos meus colegas, vai fazer aula particular, você não sabe nada, não tira 10, mas eu tinha essa facilidade de ensinar os outros, decidi começar então. Criei uma conta no Instagram para divulgar essas minhas aulas particulares e dei o pontapé inicial. Depois de uns 3 meses mais ou menos, uma menina me chamou ali no direct do Instagram me pedindo ajuda em matemática, e ela veio toda educada, boa tarde professor, tudo bem com o senhor? Mas imagina, Roberta, eu tinha naquela época 16 anos. Chamar de senhor. Ela disse, professor, eu quase não acreditei, fiquei muito empolgado com aquilo, lógico que eu decidi ajudá-la. Ela mandava foto das questões que ela tinha dificuldade, eu mandava vídeo da resolução. A gente teve essa troca muito bacana, essa mesma troca me deu esse estalo, me deu esse clique. Pensei, pô, tá aí uma coisa bacana para poder fazer. Eu quero conseguir ajudar mais pessoas dessa mesma maneira, trazendo muito aquele sistema da Uber, né? Que eles têm essa modernidade que eles conseguem fazer enfim, questão de se deslocar de um lugar para o outro. Eu queria trazer essa mesma facilidade para dentro do processo educacional, conectando a dúvida, a resposta do professor. Então, foi mais ou menos assim que Tudo na palma começou. da sua mão. Tudo na palma da sua mão, que hoje para o jovem é muito importante. Né? Sim. Não adianta, hoje o processo de plantão de números de escolas, de cursinhos, ele é muito demorado, ele é muito ineficiente. Tem que ser no bolso do aluno, como ele prefere. Claro. E como surgiu a empresa? Por que Stift o nome? Legal. Bom, então de 2018 para 2019 eu tive essa ideia e sabia que tem que desenvolver um aplicativo. Tentei fazer sozinho o aplicativo, mas eu não sou dessa área, não consigo fazer nada, não conheço uma linha de código, isso aí eu deixo com o meu sócio e amigo, Everton, ele sim é a pessoa que está por trás de todo o aplicativo. Então a gente teve todo esse desenvolvimento, foi um ano e meio de desenvolvimento, então um bom tempo aí para a gente conseguir colocar isso de fato no mercado. Né? A gente tinha aí, como foi passado, 16 para 17 anos, então a gente era muito jovem ainda para conseguir de fato criar algo robusto, então ficamos um bom tempo nesse desenvolvimento. Hoje a gente faria com certeza aí bem mais rápido. Sim. Mas, enfim, naquele momento não tem como querer julgar. Sim. E o nome, bom, brainstorming de nome é difícil, né? Você sabe que não é fácil. Sim. É um nome para alguma iniciativa, para alguma empresa. A minha família vem da Alemanha, uma parte dela, parte de pai. Então, eu falo um pouco de alemão, meu pai fala alemão fluente, meu avô naturalmente falava, então eu não podia deixar de falar, tive que aprender. Que legal. E Stift vem de Bleistift. Bleistift em alemão significa lápis, caneta, né? Stift é a abreviação, a gente sabe que tem tudo a ver com educação. E achei que ia ser um nome diferente, um nome bacana, para o aluno conseguir de fato trilhar e escrever o seu próprio caminho. Né? Então a gente achou um nome diferente que vai ficar na cabeça das pessoas. E aí você sempre teve esse sonho de empreendedorismo ou foi algo que surgiu também como um estalo, como você falou? Então, sim, eu não vou dizer que sempre tive o sonho de empreender, porque eu acho que a gente acaba meio que descobrindo isso ao longo da jornada, mas desde pequeno, desde meus 11, 10 anos, eu começava a empreender, dá para se dizer, vendendo coisas que estavam em casa ociosas pela OLX. Olha só. Então eu não conseguia ver aquele telefone velho parado, aquele tapete que ninguém mais usava parado, eu tinha que pegar, fazer dinheiro com aquilo. Era uma coisa que, mais de 10 anos, você não pensa, você só quer fazer, né? Sim. E meu pai, eu lembro do meu pai me levando para entregar os tapetes, que eu não conseguia dirigir, não conseguia pegar ônibus, então foi um auxílio muito bacana também. Sim. E então dá para se dizer que eu comecei a minha jornada empreendedora cedo e dessa forma. Já vendi bolo, já trabalhei com produto para pele, para beleza, já trabalhei com um pouco de tudo. Então acho que dá para dizer que sempre tive essa veia empreendedora aí desde pequeno. Sim. Você faz graduação agora? Faço economia na UDESC. Você sente que a sua graduação ajudou na sua empresa ou na construção do seu eu empresário? Sim, com certeza, né? A UDESC é uma universidade muito boa, tanto aqui no estado quanto nacionalmente, muito bem reconhecida pelos diversos cursos que ela tem.
E eu faço economia, então, de uma forma ou de outra, a questão de gestão financeira, de planejamento, orçamento, que são coisas que mesmo uma empresa pequena, como uma startup como a nossa, ela precisa ter. Senão você vai começar com o pé esquerdo, não dá. Então, entendo que sim, eu acho que eu tive um embasamento robusto, assim, bom, da universidade, mas para essa área, de fato, de finanças, de orçamento, planejamento, mas empreender mesmo, não há universidade no mundo que te ensine isso. Então, eu queria saber um pouco sobre como ela funciona, porque eu fiquei bem curiosa. Como é a Stift, o que a gente faz nela, como achar ela? Legal. Bom, a gente trabalha com a parte específica do processo de aprendizagem de escolas, de cursinhos para vestibular, que é o atendimento ao aluno. Hoje, como eu mencionei, a maneira qual as escolas elas oferecem esse suporte para o estudante é muito ineficiente para ele. Então, a nossa missão, Roberta, é conseguir fornecer para o aluno o melhor canal, o melhor meio e a melhor experiência, consequentemente, para ele conseguir tirar dúvida 24 horas por dia de qualquer disciplina, de qualquer conteúdo, da maneira que ele achar melhor. É como se fosse um professor particular no bolso dele, do lado dele, sempre que ele precisar. Essa é a nossa missão. A gente faz isso através de um aplicativo. Esse aplicativo ele tem responsividade tanto para Android e iOS, né, que são os sistemas operacionais de telefone, tablet, mas para computador também. Então, todos os meios eles são operáveis, digamos assim. Tá? A gente está presente em todas as plataformas digitais, nosso site. Com esse nome não vai ter muitas empresas. Então, se você botar no Google ali, Stift, vai aparecer... vai aparecer como primeiro. Sim. Então, isso foi meio que pensado também para ninguém, né, enfim, a gente conseguir se destacar. Quantos funcionários são na empresa? Hoje, eu e meu sócio, o Everton, que está comigo desde 2019 no desenvolvimento. Hoje nós somos mais 4, 2 na área comercial e 2 na área do desenvolvimento, de software, né, que auxilia o meu sócio. Claro. Mas para o ano que vem a gente já está aí projetando um crescimento bem bacana, de botar mais 4 na equipe, então sermos no total 10 pessoas aí. Como foi para você terceirizar esses aspectos da empresa? É uma ótima pergunta. Eu acho que essa pergunta ela é muito difícil de ser respondida, porque a gente terceiriza muitas das demandas, com certeza. Hoje eu não preciso mais ficar na ponta ali, batendo telefone, ligando para a escola, correndo atrás. Hoje eu tenho gente que faz esse trabalho para mim, que é um trabalho muitas vezes manual, mas muito importante. Sem ele, a empresa não existe. Mas ao mesmo tempo que eu consigo delegar alguma dessas dinâmicas, muitas outras a gente ainda tem que atender. E essa parte de você ter que conseguir corresponder ao que o mercado está pedindo, ao que a empresa necessita, no D+1. Então, eu preciso entregar um bom trabalho hoje, amanhã, depois da manhã. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso estar pensando daqui 2, 3, 4, 5 anos. Sim. Né? E, às vezes, você conseguir fazer esse balanço, eu acho que, inclusive, é um dos grandes desafios de empreendedores. Porque parece fácil. Né? Quando você fala assim, pô, Davi, só você organizar, pensar, mas quando você bota, de fato, assim, no dia a dia, você conseguir botar na balança tudo isso, o D+1, o amanhã e o D+5 anos, não é tão simples assim, não. Claro. E aí, você atua em uma área específica dentro da empresa daí? Hoje eu estou mais na parte financeira e comercial, então todo o planejamento financeiro, orçamentário, eu que faço. E na parte comercial, mais do pós-venda. Então, eu faço as negociações finais ali dentro da empresa. E quando a gente está conseguindo, né, já consolidou com o cliente, já fechou com esse cliente, todo o acompanhamento após, que é uma parte muito importante também, qualquer tipo de empresa. Tem empresa que quer vender e depois que vende abandona o cliente. Não dá. O cliente vai, né, dar churn, que a gente fala, né, ele vai sair da empresa. Sim. Então, eu hoje estou mais nessa, digamos assim, essa etapa do funil de vendas, a etapa final, né, que é fechar um negócio e acompanhar acertar, depois. Claro. Exatamente. Sim. E como foi que você aprendeu sobre essas coisas? De onde veio isso? Ótimo. Errando muito. Errando muito. Eu acho que, como eu brinquei, não tem nenhum tipo de universidade. O Sebrae está aqui, inclusive, para ajudar nesse aspecto. Né? A gente estava, inclusive, em São Paulo, na semana retrasada, se não me engano, metade de novembro, pelo Sebrae Santa Catarina. Um evento muito bacana, pelo Capital Empreendedor, que é uma iniciativa do Sebrae Nacional e do Sebrae Santa Catarina, bem como dos demais estados. Então, existe esse tipo de suporte que é fundamental para ajudar de qualquer tipo de empreendedor. Então, até muito obrigado ao Sebrae por isso, porque, de fato, muitas das coisas que a gente conseguiu conquistar, eles estavam por trás, indireta ou diretamente. Claro. Mas não existe, Roberta. Não existe universidade, não existe guia. E ainda bem que não existe, porque se existisse, todo mundo ia fazer, né? Então, não tem que existir nada mesmo para a gente conseguir desbravar esse caminho. E, honestamente, errando muito, aprendendo, dando a cara à tapa, isso é muito importante, né? Correr atrás, tentar de fato. Tive muitos mentores, pessoas que me ajudaram muito nesse caminho, que hoje são, enfim, cargo C de grandes empresas pelo Brasil, listadas em bolsa, outras empresas aqui de Florianópolis também,
que, enfim, me auxiliam nessa dinâmica aí de crescimento, de expansão, de trabalho. E são mentores mais velhos ou são mentores da nossa idade? Assim? Mais velhos. A gente tem hoje, dá para se dizer que 3 mentores com a gente. Que legal. Um que trabalha na área da educação, que já teve uma empresa vendida nesse mercado. Uma outra empresa, a Nelway aqui de Florianópolis, que é bem uma empresa multibilionária. A gente também tem alguns mentores que trabalhavam na Nelway e outras empresas que estão listadas em bolsa, mas pessoas mais velhas, pessoas assim, né, não da geração Z, da geração Z+, digamos assim. Então aí que já tiveram uma boa jornada e, enfim, conquistaram grandes coisas e são pessoas que às vezes uma fala dela, sabe, vira uma chave e você começa a ver o mundo de outra forma. Então, mais ou menos por aí. Tá bom. Então, a gente vai continuar esse assunto lá no próximo bloco, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Geração Z está de volta e a gente está aqui conversando com o Davi Host, que é dono da Stift. Ele criou esse aplicativo na área da educação e ele estava falando um pouco no primeiro bloco sobre o evento que você foi com o Sebrae para São Paulo, não foi? O que você aprendeu demais lá? Legal. Bom, Roberta, esse evento foi, na verdade, uma trajetória que a gente começou aí desde abril, se eu não estou enganado, através de um programa chamado Capital Empreendedor, como eu mencionei no primeiro bloco. Claro. E esse programa ele é patrocinado pelo Sebrae, então é o Sebrae Santa Catarina e o Sebrae Nacional, que encabeça, financia, tem um suporte direto deles. E foram 1.850 startups de todo o Brasil que participaram desse programa, que foram selecionadas para estar participando, e apenas 73 dessas 1.850 foram para São Paulo para conversar com investidores. Era um circuito de investimento. Então tinha fundos de investimento, VCs que a gente chama, investidores anjo, e a gente conseguiu expor um pouquinho mais da nossa marca, expor um pouquinho mais que a gente vem falando, trazer números, faturamento, margem, aquela coisa toda que o investidor quer ouvir. E foi muito bom mesmo, porque primeiro porque eu consegui estar em contato com grandes players aí do mercado no sentido de investimento, então de todo o Brasil, consegui expor a minha marca, isso foi novamente muito importante. E nós tivemos algumas palestras que foram muito interessantes, uma me marcou muito. Foi do Marcelo Paes. Marcelo Paes, ele é CEO da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, do Fortaleza. Ele é o dono do Fortaleza, do time Fortaleza, em outras palavras. E a palestra dele durou 1 hora, 1h30 e foi sensacional. O pessoal aplaudiu de pé. A maneira que ele trouxe, que você tem que ser empreendedor no futebol também, uma coisa que já existe aí há 130 anos quase, né? E a abordagem dele foi muito bacana, então a capacitação que a gente teve com ele, com os demais investidores também trouxeram alguns tipos de insights, de mentorias que foram muito relevantes. Como você se prepara para fazer um investimento, o que você tem que falar, o que você não tem que falar, quais que são os próximos passos. Legal. Tudo isso foi patrocinado pelo Sebrae, logicamente, no evento em São Paulo. Então, foi muito bom mesmo. A gente está em contato com essas pessoas. Inclusive, hoje tem uma outra reunião para fazer ainda com um investidor que veio de São Paulo, né, que eu consegui contato em São Paulo, na capital. E foi muito bom mesmo. E o que você tirou dessas palestras, desse evento que você trouxe para sua empresa? Legal. Bom, primeiro a preparação, que eu acho que foi dada para a rodada de investimento em si. Então, o que o investidor quer ver? O que você tem que falar para ele comprar a sua ideia? Mas muito além, como é que você educa o investidor com a sua expertise? Porque muitas pessoas pensam que o investidor sabe de tudo, né? Que o cara tá lá cheio de dinheiro, né? Sabe de todas as áreas, mas não é verdade. O investidor reconhece isso. Ele é especialista numa área, que é de investimento. Sim. Então, uma das coisas que foi muito falada lá é que você tem que educar o investidor, aquela outra pessoa, sobre a sua área. Essa é uma parte muito importante. Mencionei também do Marcelo Paes, né, do Fortaleza, que trouxe alguns insights muito legais com relação a como você tem que trabalhar em time, como o time é importante, você está bem alinhado com o seu time e saber liderar essas pessoas, assim como o capitão do time no futebol tem que liderar o resto dos 10 jogadores, o CEO, o diretor, tem que saber liderar o resto do seu time, o resto da sua equipe. Então, muito nessa abordagem, acredito que de liderança, de perseverança, e com toda a história da trajetória dele, que, enfim, né, o time estava na Série C, agora está na Série A, foi vice-campeão da Sul-Americana. Então, uma história de superação e conseguimos fazer essa relação com o empreendedorismo, com tecnologia. É até às vezes engraçado, mas ele foi muito feliz nessa análise e foi um grande aprendizado que eu tive, com certeza. Sim, você mencionou o time e a gente já tinha conversado um pouquinho no primeiro bloco sobre os funcionários da sua empresa. Só que eu queria saber um pouco mais sobre o recrutamento dos professores. Como acontece? Legal. Ótima pergunta.
Bom, nós temos 2 tipos de modelo dentro da Stift, tá? Como é que a gente trabalha. É um modelo que eu chamo de reestruturação. Nesse processo, eu coloco à disposição da instituição de ensino só a tecnologia e o aluno da escola pergunta e o próprio professor dessa instituição responde. Aí eu não tenho que encontrar ninguém, eu coloco minha tecnologia, só o software, maravilha. O outro processo é o que a gente chama de terceirização. Nessa dinâmica, agora sim, eu coloco à disposição da instituição de ensino o aplicativo com a minha mão de obra. Eu tenho hoje um grupo de professores, de monitores parceiros de todo o Brasil. Tá? E esse sistema é muito semelhante ao Uber. Assim como a Uber não tem nenhum motorista da Uber, eles têm motoristas parceiros, eu também. Não tenho nenhum professor da Stift, mas são nossos parceiros. E todo tipo de diligência, de auditoria de respostas, o aluno ele sempre vai avaliando o professor. Todo profissional que entra na plataforma hoje, que vira parceiro, passa por um processo seletivo, por entrevista, tem uma prova que tem que fazer para ver a didática dele, para ver a habilidade técnica dele também. Então, existe todo um crivo que a gente faz aí para essa pessoa que vai ser admitida, ela ser uma boa pessoa, né? Até porque eu estou educando alguém, eu não posso educar mais ou menos. Eu tenho que educar bem. Então, o processo seletivo ele é robusto e a questão de você achar essas pessoas, hoje no Brasil a gente tem cerca de 2,2 milhões de docentes, tá? Professores que dão aulas em colégios públicos e privados, ou seja, tem muita gente. Tem muita gente e a profissão da docência, infelizmente, é muito desvalorizada no Brasil. Então, o que a gente consegue fornecer é uma renda extra para esses profissionais. Isso é muito bacana, de conseguir criar uma economia circular, o que é muito importante também para o ecossistema como um todo educacional brasileiro. Por que a área da educação? O que te fez ir atrás disso, assim, para professores, para ter essa relação aluno-professor? Bom, eu senti isso como aluno, né? Como eu comentei no começo desse nosso bate-papo, eu senti isso como estudante, essa dor. Como aluno e como professor, eu senti essa dor, porque eu era professor particular e era aluno do ensino médio ao mesmo tempo. Então, é uma dor que o aluno tem, isso eu te garanto, com todas as letras, tá? E porque é uma área que precisa de muita atenção, né? Como eu comentei, a gente tem uma defasagem do Brasil gigantesca. Recentemente saiu o resultado da prova PISA, que é a prova que foi feita em 80 países, se eu não me engano. E o Brasil está atrás de nações como o Cazaquistão, que é um país que apedreja mulher e homossexual, um absurdo. E países como Chipre, se não me engano, estava atrás em 2018. Jordânia, que vive em guerra civil. Ou seja, é patético a educação no Brasil, que é um país do nosso tamanho, do investimento que tem, do povo motivado que tem, enfim, dos recursos, está atrás de países como esses, né? A matemática, sobretudo, é onde a gente está mais defasado. Então, eu entendo que é uma área que precisa de muito auxílio, tanto na esfera privada quanto na esfera pública. E sem educação, né, a gente não vai para frente, né? Então, eu entendo que é uma área que eu tinha dor, que era uma dor que eu queria solucionar, e, em paralelo a isso, é uma dor que muitas pessoas têm. A gente precisa solucionar. Então, agora eu queria saber um pouco sobre a geração Z em si, né? Porque o nome do programa é Geração Z. Eu queria saber um pouco sobre o apoio que você recebeu, se você recebeu o apoio das pessoas da nossa idade. Legal. Como eu comentei também no começo, nessa minha jornada de professor particular, o pessoal tirava uma onda, né? O que você vai querer ser professor particular? Sai dessa daí. Eu tinha uma conta no Instagram, o pessoal ficava lá, enfim, zoando, né? E nunca foi uma coisa que me influenciou muito. Eu acho que nunca fui muito de dar atenção para a opinião dos outros. Então, nesse início, assim, eu acho que tem essa chacota que acontece, que é normal. Mas hoje as pessoas me ajudam muito, tá? Então, hoje, assim como eu tenho mentores, né? Que geração Z+, como eu brinquei, a geração Z da minha idade, da sua idade também, tem muitas pessoas que nos auxiliam, tá? Então, a gente sempre pede a opinião deles. Porque como o meu público-alvo é o público que utiliza a ferramenta, eu sou quase que obrigado a todo momento querer colher o feedback deles. Sim. Né? A minha irmã tem 16 anos, então ela me ajuda muito também, que ela tá bem nessa fase de ensino médio, vestibular, prova. Então, é a da geração Z que me ajuda. Os amigos da minha irmã me ajudam muito, que são pessoas que eu tenho proximidade, que estão na fase de escola ainda. Na época que a gente estava terminando de desenvolver a ferramenta, a gente eu juntei um monte de amigos meus na época, que estavam também na escola, e pedi a opinião deles. Então, eu fiz essa validação, hoje menos. Hoje é mais com, de fato, com os clientes que têm essa idade, que são geração Z, que são meus clientes. Mas naquela época de construção, que é uma época muito importante para qualquer tipo de empresa, eu colhia muito esse feedback, né? Essa parte de feedback para qualquer tipo de instituição é muito valiosa. É muito valiosa, né? Tem inclusive um livro chamado A Startup Enxuta, esse livro do Eric Ries. É um livro excelente e é um livro que traz muito isso, esse feedback que você tem que ter a todo instante para, enfim, sua empresa conseguir prosperar. E a questão dos mais velhos, como você se sentiu com pessoas mais velhas vendo a sua empresa? Você sentiu, sabe, desvalorização, alguma coisa assim, por ser mais novo, entrando nesse meio? Sim, alguns momentos sim.
Hoje eu acho que menos, até porque eu consigo falar com muito mais autoridade da solução hoje, né? Do que a gente vem desenvolvendo. Talvez quando eu tinha ali 17, 18 anos, aí o pessoal olhava às vezes meio esquisito. Mas nunca foi algo, novamente, que me abalou. Não era algo muito recorrente também. Já ouvi, né, de fazer apresentação para o cliente, numa feira de educação, por exemplo, que a gente vai bastante. Ah, bacana, que legal. Pô, deixa eu conhecer, então, o dono da plataforma, quem criou. Sim. E eu lá falando com a pessoa, sou eu, Sou né? eu, poxa. E aí as pessoas, nossa, elas ficam surpresas, já aconteceu muito. Sim. Eu acho que nunca esse desgosto, mas uma surpresa positiva. Sim. Isso acontece muito. A pessoa, nossa, mas você que conseguiu fazer tudo isso, você que expandiu a operação, enfim, 14 estados, a gente está hoje em 2 países, as pessoas ficam meio... Parabéns, né? Que legal, que bonito isso. Então, acho que essa barreira está sendo muito quebrada também, Sim. sabia? Desse preconceito que existe com o jovem, isso tá acabando. As pessoas estão sendo mais adeptas a Com isso. certeza, Sim. com certeza. Então, hoje não tem mais muito isso não, graças a Deus. Você tinha mencionado mais cedo sobre as dificuldades que você passou para criar o software e tudo mais, mas quais foram as suas dores como empresário? O que você sentiu? Por onde começar? Acho que tem muitas dores, né? Eu acho que logo no começo do desenvolvimento da ferramenta, eu tive aí algumas situações, né? Eu tentei desenvolver isso sozinho, então a parte tecnológica foi uma dor que eu tive desde o começo. A manutenção disso também não é fácil, embora meu sócio seja uma pessoa extremamente capaz. Nossos colaboradores também são pessoas muito dedicadas, mas é uma dor que a gente tem, essa manutenção, você ser sempre acostumado, e melhor, tendo que se acostumar e a par do que o mercado está pedindo. Eu acho que essa é uma dor constante que a gente vive. Os mentores me ajudaram em muitas das dores, então às vezes eu tinha muito receio de como que eu devo começar, né? Quem que é meu primeiro cliente? Eu tenho muito isso, você dá esse start, você startar um negócio, muitas vezes ele é muito complexo. E sinto que mentores me ajudaram bastante nesse aspecto. O Sebrae, de novo, me ajudou muito. A gente teve muitas mentorias, não só nesse programa de Capital Empreendedor, mas nós participamos de outros programas, o Celta, que é aqui em Florianópolis também, alguns outros. Não dá nem para citar aqui, que são vários mesmo. A gente participou de tudo que era como a gente se inscrevia, porque a gente queria absorver esse conhecimento. Sim. Muitos deles, né, por o Sebrae encabeçar isso, eles auxiliaram a gente. Então, essas mentorias com profissionais da área foram muito valiosas. E dor sempre vai ter, né? Eu acho que é uma constante agonia empreender, vamos dizer assim. Então, você olhar com um olhar meio pessimista, dá para se dizer que é assim, mas ao mesmo tempo, quando o negócio começa a funcionar, essa agonia vai se dissipando. Eu acho que é um jogo de cintura que você tem que ter. Então, Sim. mais ou menos por aí. Essas dores já te deram vontade de desistir em algum momento? Eu vou te dizer que sim. Eu acho que no começo, quando você está lá trabalhando 14 horas por dia, né, teus amigos às vezes pegando um trabalho, pegando um estágio, se ocupando, você lá não recebendo nada, porque a empresa não te paga, a empresa tem que reinvestir o dinheiro, né, no começo principalmente. Então, eu já cogitei, já pensei em parar a operação por algum desafio ou por ter semanas, meses que o negócio, eu fazia, eu só via não, aí tinha problema para resolver. Mas, novamente, quando você vê que começa a funcionar, as pessoas começam a te dar feedback, pô, Davi, obrigado, que legal. Hoje eu tive um rapaz que vende um curso para estudante de medicina no Espírito Santo. Ele tem uma capacitação, aulas, enfim, que ele dá para esses estudantes. Ele falou assim, Davi, eu vendo hoje o teu produto, que está acoplado ao dele, melhor que eu vendo o meu produto. E você ouve isso, caraca, o que eu construí, as pessoas estão dissipando, estão vendendo, estão, reconhecendo. Exato. Isso é muito gratificante, qualquer pensamento de desistência aí cai por terra. Qual é uma dica que você daria para quem está querendo começar nessa área agora? Começa. Eu acho que a dica é começar. As pessoas às vezes têm muito medo, né? Acham que precisa de muito investimento, que precisa de muita coisa para fazer o negócio acontecer, mas tem uma coisa chamada MVP, né? Que é o mínimo produto viável. Então, o Thales Gomes, que é o criador da 99 App, que é aquele competidor da Uber, ele fazia a solicitação de corrida pelo telefone. Então, para o usuário que estava pedindo a corrida, parecia que era um baita aplicativo bonito, moderno, geolocalização, uma baita tecnologia de ponta. Mas, na verdade, o que ele fazia? O passageiro solicitava a corrida, ele ligava no radiotáxi, que naquela época era radiotáxi, para o taxista e pegar o passageiro. Ou seja, ele fazia o contrário de uma solução escalável, o contrário de uma startup. Não era nada escalável que ele estava fazendo, mas ele queria validar a ideia dele. E muitas ideias morrem antes mesmo de serem validadas ou não. Então, começa, faz e vai ajustando ao longo da rota. Então, muito obrigada, Davi, pela sua presença aqui, por todos os seus depoimentos. Espero que a sua história também sirva de inspiração para todo mundo que está assistindo Foi um prazer. E queira começar uma empresa também.
Obrigado eu pela oportunidade, prazer. Mas antes de terminar, o Evandro Badim, diretor executivo da Junior Achievement, também passou por aqui pelo Geração Z para dar um recadinho sobre um trabalho realizado pela Junior Achievement e a importância da campanha que está rolando. A campanha, ela pede para que mais empresas sejam mantenedoras do projeto, que já impactou mais de 800 mil jovens em Santa Catarina. Vamos dar uma olhada. Então, Roberto, essa história precisa ser contada. Não é só os 800 mil jovens que já passaram por experiências educadoras, principalmente no empreendedorismo, na preparação no mundo do trabalho e nas finanças pessoais. É entender que existiu um movimento que começou em 1997, na qual o Sebrae foi uma das primeiras empresas mantenedoras, também a Federação da Indústria e várias outras, que entenderam que investir nas novas gerações, ainda quando eles estão na escola, era importante. Isso não era igual para todas as empresas. Foi uma conquista ao longo dos anos, onde eles perceberam que o voluntariado corporativo, quer dizer, os colaboradores daquelas empresas que apoiavam o projeto, que hoje passam de 60, começaram a sair das suas empresas e irem até as escolas, levando o exemplo, levando as suas experiências, levando o conhecimento para os jovens. Claro que tudo dentro de uma matriz metodológica, que vocês sabem já existe há muitos anos, 104 anos, desde 1919, e que já envolve 132 países. Outra conexão, além do empresário e do voluntário que vai para a sala de aula, é bom lembrar que nós temos as escolas. As escolas e as entidades que recebem este programa como um complemento curricular. São metodologias que vão complementar uma aula de matemática ou de português ou outras disciplinas, trazendo um pouco de conhecimentos para a vida, para a empregabilidade futura, para as oportunidades empreendedoras que os jovens vão poder escolher ao longo da vida. E tem um quarto principal aspecto desses 800 mil, que são os 800 mil jovens, são aqueles que são os beneficiários de toda essa engrenagem de empresas, voluntários e escolas, que eles agora, como a entidade já tem 26 anos, imagina que muitos deles já estão empreendendo sua vida, já estão criando novos negócios, trabalhando em organizações, e eles são o produto de todo esse esforço. Eu digo sempre que os educadores, o maior presente é encontrar um jovem, um desses 800 mil, que diga assim, muito obrigado, Junior Achievement, porque quando eu tinha lá 15, 16 anos, ou 14, ou 12, eu tive uma oportunidade e hoje eu consigo colocar isso em prática. Então vale a pena contar sobre uma história dessa que marca os 800 e agora, claro, nosso rumo é 1 milhão e vamos saber em quanto tempo nós vamos chegar a 1 milhão de jovens catarinenses beneficiados. Um abraço a todos. O número de jovens não para de crescer. A Junior Achievement já impactou 800 mil jovens em Santa Catarina. Faça parte do movimento que está mudando o futuro. Saiba mais e seja também uma empresa mantenedora. Muito legal! O Geração Z vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais!